Oi, pessoal, de novo. Caiu, teve um problema técnico aqui. Oi, tudo bem? Gente, desculpa, teve um problema aqui, caiu, mas eu já voltei. Então, para o pessoal que tá aí, pessoal que tá chegando agora, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, bem atual dentro da fisioterapia pélvica, que é o assunto sobre a osteopatia nas disfunções do assoalho pélvico. Oi, Alice, oi, Cidinha. Eu vi que a Karen tá aí já. Vou esperar ela conectar para a gente começar essa live. Já convida seus amigos para assistir também. É um tema muito legal, muito interessante, que poucos conhecem, né? Então acho importante a gente divulgar essas informações. Pode ajudar alguém. Então convidem aí. Essa live aqui, ela tem o objetivo de levar informação, né? E levar informação para um número máximo de pessoas. No caso, como a gente vai falar sobre saúde feminina, então a gente quer levar informação para essas mulheres que de repente podem ter alguma disfunção das quais nós vamos falar hoje. E às vezes essas mulheres não sabem que existe tratamento para essas disfunções e que são disfunções até comuns. E aí acaba que a pessoa não procura uma ajuda porque ela não sabe que tem sim um tratamento. Então hoje tem uma convidada especial que é a Karen e ela vai falar comigo. A gente vai fazer uma conversa bem bacana sobre a técnica da osteopatia no tratamento dessas mulheres. É um tema que me interessa bastante, a osteopatia, porque é uma visão bem diferenciada de tratamento. E com certeza vai entrar aqui algum fisioterapeuta que vai também entender melhor como que funciona a osteopatia e que também tem interesse nesse tema. Vamos só esperar a Karen conectar. E aí a gente inicia. Karen, tá por aí? Olá, pessoal que está entrando agora. Boa noite. Karen tá com um probleminha para conectar, mas vamos esperar um pouquinho. Ainda não recebeu aí a mensagem para você entrar? Será que eu tenho que conectar novamente? Vamos ver aqui. Deixa eu achar. Ah, aqui, eu vou achar você aqui, Karen. Só um minutinho. Agora foi? Olá, Agora Rê, foi. tudo bem? Agora Nossa, que foi. dificuldade. Tava difícil aqui o aplicativo. Não Primeiro tava caiu. recebendo. Então, primeiro caiu, depois não. Bom, Deu beleza, certo. conseguimos. Deu certo. Ó, vamos falar mais uma vez aqui, né, sobre o tema da live. Então, hoje a gente vai falar, eu vou conversar com a doutora Karen sobre a osteopatia, que ela atua nessa área, né, utiliza essa técnica
a gente vai falar sobre osteopatia no tratamento das disfunções de assoalho pélvico feminino, né? Então, como é essa atuação? O que que é essa técnica? Eu, particularmente, tenho bastante interesse, já falei para a Karen sobre isso, né? Tenho bastante interesse nessa área da osteopatia. Então, pessoal, eu vou começar aqui rapidinho a me apresentar. Então, eu sou a Renata, eu sou fisioterapeuta, me formei junto com a Karen no ano de 2007. E desde então eu tenho um consultório que depois virou uma clínica, né? E eu venho atuando há 12 anos, é isso, né, 13. Karen? 13. Fez 13 já, meu Deus. Então, 13 anos já, eu venho atuando com o consultório, eu tenho especialização na área da neurologia, da saúde pélvica feminina e também da fisiologia do exercício. Eu atuo com atividade física e saúde, tenho um estúdio de pilates também e fora a clínica, né? Ultimamente eu tenho trabalhado mais na saúde pélvica feminina, com disfunções do assoalho pélvico. E aí eu quis, né, convidar a Karen, fiz o convite e achei super legal que ela aceitou, né, Karen? Agradeço bastante aí que você aceitou o convite. Para falar um pouquinho sobre esse tema que a gente tem bastante interesse. Eu acho que tem também fisioterapeutas que vão entrar aqui porque se interessaram pelo tema. Então, Karen, conta um pouquinho aí para o pessoal, se apresenta, fala um pouquinho de você. Eu sou há 13 anos formada, trabalho atualmente com osteopatia e sou apaixonada pela osteopatia. E desde o primeiro contato foi o que me fez apaixonar ainda mais pela nossa profissão. Eu atualmente eu tenho uma clínica, Instituto Cami, já há 11 anos no mercado, tenho uma sócia, Michele, que está conosco. Tem alguns parceiros que trabalham conosco. Tem a parte da fisiopélvica, a Fátima Bazuco, que está aqui, que é ela que é responsável aqui dessa parte fisioterapia pélvica. E a gente sempre tem que atuar nessa forma integrativa, né? Para trazer sempre essa abordagem que eu acho que ajuda muito nossos pacientes. E eu recebi esse convite, eu recebi esse seu convite e eu não tive como falar não. Mas confesso que não é muito assim, eu fico um pouquinho meio envergonhada. E é a primeira live que eu tô fazendo, então eu peço desculpa aí pro pessoal se eu não conseguir fazer direitinho. Imagina, aqui, vai ser ótimo, Karen. E primeira live, olha que legal, não sabia, hein? Achava que você já tinha feito algo. Muito bom. Então, a sua clínica, ela tem bastante especialidade, né, Karen? Sim, temos bastante especialidade. A gente trabalha com osteopatia, com RPG, temos estúdio de pilates, a parte de somato visceral, reequilíbrio somato-emocional. Ela tem bastante áreas de atuação dentro da físio. Muito bacana, porque é o que a gente realmente precisa, uma equipe, né, multidisciplinar, Sim. Trabalhar com o nosso paciente e oferecer um melhor resultado, né? Vamos entrar então no tema, Karen, que a gente vai falar hoje. Eu queria primeiro falar com as pessoas sobre a fisioterapia pélvica, assim, um breve resumo, porque eu sei que tem pessoas que estão entrando na live e podem não conhecer o que é a fisioterapia pélvica, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela é chamada também, no caso para mulheres, é chamada de fisioterapia uroginecológica. Basicamente, é a fisioterapia que vai atuar ali na região pélvica feminina. Ou seja, a gente sabe ali que a gente tem os ossinhos do quadril, né? Lá embaixo dos ossinhos do quadril, a gente tem musculaturas que sustentam nossos órgãos pélvicos e que contribuem ali para a continência urinária e a continência fecal. Então, a fisioterapia pélvica, ela atua justamente nas disfunções dessa musculatura. Um exemplo para vocês, os músculos do assoalho pélvico podem estar fracos, podem estar com uma tensão excessiva, a pessoa pode ter uma dor na coluna que tem relação com essa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, existem várias disfunções.
Existem as disfunções sexuais também, que são bastante comuns, tanto em homens quanto em mulheres. Por exemplo, a dor na relação sexual, que tem tudo a ver com o assoalho pélvico também. Então, é a fisioterapia que atua nessa região. E as incontinências urinárias, que eu acho que é o que o pessoal mais conhece, né? Quando existem perdas urinárias, urgências, não conseguindo segurar o xixi, tá? Então, é a fisioterapia que vai atuar nessa região. Então, eu fiz um resuminho aí, né, das disfunções que a gente pode ter, mais ou menos, para o pessoal entender. E aí, perguntando para Karen, já entrando no tema, né, de osteopatia, conta pra gente, Karen, para quem não sabe, o que que é osteopatia? A osteopatia ela foi criada por Still em 1874, então ela não é tão nova, mas muita gente não conhece essa ciência, né, essa filosofia de tratamento. A gente tem uma abordagem diagnóstico e tratamento com técnicas de terapia manual. Tudo embasado na anatomia, fisiologia e biomecânica, em uma visão bem integrativa, né? A gente define também como uma visão holística de tratamento, porque é ver com o paciente como um todo. Os princípios da osteopatia é a unidade, a estrutura governa a função, então a gente tem que ver muito a parte estrutural que está comprometendo e causando as disfunções. A lei da artéria, se tem algum bloqueio em alguma hipomobilidade, gerando uma hipermobilidade racional e fazendo com que o sangue não chegue naquela estrutura. E a lei da unidade, né? Ver o corpo como um único, né? E da autocura. Desculpa, do único eu já tinha falado, da autocura. Na osteo, a nossa visão é muito assim, a gente vai... A cura do paciente, a gente não fala que é responsabilidade nossa. A gente fala que a gente encontra a lesão, corrige e deixa o corpo agir. Porque a cura vem da autocura, né? Da homeostase. Então, quem cura o paciente é ele mesmo, né? Como se você ajudasse o corpo a melhorar a função por conta própria. É mais ou menos Sim, isso. porque é como se fosse assim, eu falo que Deus foi perfeito, né? O corpo humano é uma máquina perfeita. A gente consegue fazer essa autocura, mas por algum motivo esse corpo não está conseguindo. Então aí precisa da nossa ajuda, que a gente vai encontrar saúde nesse corpo para combater essas disfunções aí, sim. É bem complexo, né? Por isso que eu me apaixonei pela osteopatia, porque além de uma visão complexa, assim, é bastante difícil, e ainda mais se tratando de mulher, que eu falo que mulher é um universo, assim. Até na minha prova, na minha prova de CO, eu falei, tomara que não caia uma cadeia, porque mulher é muito complexo, porque a gente tem que ver todo o aspecto hormonal, é um universo à parte, né? Mas é o que é o que faz com que ela se torne única, né? É apaixonante, Sim. essa complexidade, por mais que seja difícil, é apaixonante. Sim, a gente sempre ouve falar até em outras áreas, né? Por exemplo, a psicologia, que a psicologia feminina, ela é uma área realmente à parte também, e eu acredito que a osteopatia, como ela tem uma visão tão global, ela também trata aspectos emocionais, certo? Ou tô errada? Hoje, né, a gente sempre tem que estar pensando na parte biopsicossomático-emocional, né? A partir do momento que você toca no paciente, você tem que saber que ali é uma integração, corpo, mente, espírito, né? Então, assim, e do espírito não tem nada a ver, é uma questão de energia, e aí a gente tem que sempre ver a parte emocional. Hoje mesmo eu atendi uma paciente. Na verdade, ela é uma paciente até da fisiopélvica aqui do CAMI, e aí ela estava com umas dores e veio procurar osteopatia. E isso é muito engraçado também, porque os pacientes nunca vêm procurar a osteopatia por dismenorreia,
por endometriose ou por infertilidade, geralmente vem mais baseado a parte locomotora, assim, uma dor lombar, bem relacionada à estrutural. Hoje até a paciente falou assim, eu não sabia, porque eu vi muita aderência no intestino dela, ela falou assim, ela é médica, ela falou assim, eu não sabia que a osteo também trabalhava a parte visceral, né? Então a osteo, ela tem essa visão estrutural, visceral e cranial. Então, independente da nossa área de atuação, porque não existe osteopatas, eu sou especialista em fisiopélvica, eu sou especialista em crânio, ou especialista em coluna. Não. A gente tem essa abordagem estrutural, cranial e visceral. E tem que ver o paciente como um todo. E mesmo porque a pessoa, ela chega com uma disfunção, ela chega com dor, né? Geralmente você falou que são as questões de dor mesmo, né? Que o pessoal vem. Então ele acha que é uma questão ortopédica, né? Puramente ortopédica. Porém, quando você vai ver e analisar dentro da osteopatia, você encontra coisas mais profundas, inclusive até relacionadas a órgãos, né? E não deixando de lado a parte emocional também. Que dentro da físio a gente já tem que ter essa mente, né? De conhecer o paciente como um todo, né? Muito bacana. E a visão da osteopatia, Karen, assim, disfunções em geral, você falou, né? Vem uma pessoa aí no seu consultório com dor, né? Como que você faz? Por exemplo, a pessoa vem com uma dor lombar, que é algo bem comum. Então, como que você faz, na visão da osteopatia, como que é essa avaliação, né? O primeiro contato com esse paciente? Para você saber de onde vem essa dor. Sim, essa é a primeira pergunta que todos nós temos que fazer. Qual é a causa dessa dor? Que muitas vezes os sintomas que ela está referindo, a causa pode ser a distância, né? Por exemplo, uma mulher que tem uma aderência na cicatriz pode estar alterando a postura dela e isso gerando sobrecargas. Às vezes não está correlacionado só à víscera, então, por exemplo, se o paciente vem por uma questão de dismenorreia ou vaginismo, alguma petose, ela vem achando que é da correlação da víscera e ela acaba, e durante a anamnese a gente começa a correlacionar que a causa não está ali. E isso é muito apaixonante, porque assim, o corpo vai falando, né? Então a gente vai perguntando para o corpo, através de testes ortopédicos, através dos testes de mobilidade, e o corpo vai mostrando onde estão as hipomobilidades. Geralmente eu abordo muito para o meu paciente assim, eu falo assim, olha, imagine uma empresa, né? Imagine na sua empresa um funcionário que não está trabalhando direito. Na osteopatia a gente chama isso de hipomobilidade. E tem um funcionário que, por esse não estar trabalhando, que está hipomóvel, né? Que não está trabalhando direito, ele está sobrecarregado. Então, ele vai ter dor, ele vai ter estresse. Então, assim, não adianta se eu tratar o que está estressado, porque quando ele voltar a trabalhar, ele vai continuar estressado. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é achar onde que está fixo, porque o nosso intuito é levar movimento, função, para mandar fluxo de sangue para aquele tecido, né? Tanto que é a lei arterial. Aí, para aquele tecido se autocurar. Então, se eu faço um desbloqueio onde está hipomóvel, o corpo vai começar a entrar em equilíbrio e, através desse equilíbrio, ele vai encontrar a homeostase e a autocura. Então, muitas vezes o paciente fala assim, eu tenho uma hérnia, né? Uma hérnia de disco. E eu falo assim, aí vem com o exame e muitas vezes o HD do médico, né, fala assim, ele tá com lombalgia e tem uma hérnia de disco. Mas, por exemplo, eu tenho hérnia de disco, né? Então, assim, não vamos culpar todas as hérnias de disco, né? Porque muitas vezes o meu paciente chega aqui, o problema dele está no intestino. E aí, quando você faz um teste, um lift visceral, por exemplo, e ele faz um movimento que ele fala, dói a minha coluna. Aí você pega e faz o lift visceral e ele fala, meu Deus, você fez mágica, né?
Eu falo, não, eu tirei a tensão do tecido, é aqui que está a Uhum. causa, é onde a gente vai tratar. Mas Mesmo é porque, né, difícil. Karen? A gente, quando tem hérnia de disco, tem muitas pessoas que têm, igual você falou, eu tenho hérnia de disco, só que a pessoa não refere dor. Não Uhum, necessariamente a pessoa vai ter dor por causa de um problema já existente. Muita gente tem hérnia sim, e nem sabe que tem, né? sim. Mas aquela pessoa que desenvolve dor, aí eu entendi. Você está dizendo o quê? Que muitas vezes a causa não é aquela hérnia, mas é algo por trás, aonde com os seus Uhum, testes ali você vai identificar para tratar indiretamente essa hérnia. É uhum, isso mais ou menos, né? isso. Vamos Uhum, colocar mais específico para o tema que a gente está tendo, né? Por exemplo, a pessoa vem, né? Como eu falei para você, geralmente as pessoas vêm mais por uma questão estrutural. Então, eu tô com dor na lombar, e aí, através dos testes, aí eu vejo que tem uma alteração da víscera envolvida, e isso vai caracterizando pelo como eu vou perguntando para o paciente. Então, geralmente, a dor não tem posicionamento, né? Ela tende essa dor visceral. Tem alguns horários que a gente vê por um ciclo aí que a víscera está entrando mais em atividade em parasimpática naquele determinado horário, é onde o paciente uhum, sente mais dor, e aí ele começa me dando sinais. Aí nos testes que eu faço, dinâmico, eu faço lift, e ali quando eu toco a víscera, os sintomas dele desaparecem. Aí isso certo. vai me, Uhum, me caracterizando. Quando o paciente eu começo a tratar, eu vou vendo a mobilidade do tecido, porque a gente tem que sempre pensar na mobilidade, na motricidade. E a nossa visão como profissionais da saúde, a gente tem que ver sempre o aspecto físico, o emocional e o nutricional, e a parte nutricional também. Porque uhum. hoje os pacientes, eles comem muito mal, né? O nível de estresse está lá em cima e não fazem muita atividade física. Então, o Sim. corpo vai girando essas hipomobilidades, Uhum, consequentemente, essas disfunções que altera os movimentos viscerais, e isso gera tensões de ligamentos e uhum. geram dor referidas, como dor na lombar, enfim. Sim. Uhum. Muito legal, Karen. Falando mais dentro do universo feminino, você falou de lombalgia, que muitas vezes ela pode estar relacionada até com a questão de assoalho pélvico também. Tem bastante mulher que você atende, que você vê que que tem disfunção ali de assoalho? Sim, sim. Quando a gente. Na verdade, assim, quando a gente trata a mulher, a gente tem que ver tudo, né? Muito nessa parte pélvica que é de suma importância. E hoje em dia, com os cross, eu não sou contra cross, mas tem muita Uhum, paciente nova aqui chegando que tem incontinência urinária por esforço, né? E isso me preocupa muito. Aí eu direciono elas a fazer o tratamento para a pelve, um trabalho de fortalecimento, e a gente tem que orientar. uhum, Orientar com relação a essas dores que elas referem na lombar, que isso pode ser uma alteração de uma congestão por uma pitose de algum órgão, que uhum, altera a parte venosa e ali começa a gerar uma dor crônica na paciente, uhum. né? E isso, Então, Karen, só fazendo um ganchinho aí, as pessoas, então, a gente sabe que, assim, a atividade física com muita carga, por exemplo, a CrossFit, como você está falando, né? Muitas mulheres estão apresentando incontinência urinária, fraqueza de assoalho pélvico. Essa congestão que você fala, ela tem a ver com o esforço físico do exercício? também pode estar relacionado, mas assim, tem muitas variáveis com relação a isso, né? Às vezes é uma mulher que fez algum procedimento cirúrgico por Uhum, alguma disfunção hepática, que tem uma congestão hepática e um aumento de alguma víscera, por exemplo, vai uhum, acabar tensionando e gerando essa pitose, diminuindo toda a congestão, né? Tanto que a nossa uhum, abordagem sempre é justamente isso. Então, eu vou ver a parte arterial, né? Então,
vou lá na região da ilíaca, em L4, vou ver como que tá, vou fazer técnicas de bombeio, porque eu tenho que vascularizar aquele tecido. O sangue Uhum. irrigando aquele tecido, ele vai conseguir fazer essa autocura, né? É que é muito Entendi. complexo. Às vezes eu Sim, não sei porque se eu vai tô sendo depender muito de vários. objetiva. Não, não, tá sendo Tá super dando para legal, sim. entender? Tá dando para Eu, entender, sim. Acho que o pessoal também, porque você está falando de uma forma clara e também, por ser um tema complexo, você está sendo direta, mas a gente está entendendo, acho que sim. o sentido de tudo isso. Tá muito bacana. Além dessas Pode falar. coisas, às vezes a gente tem que ver as infecções por repetição, né? Que às vezes altera. Então, as mulheres que têm muita infecção urinária. Então, é de Uhum, suma importância a gente investigar isso, né? uhum. Então, é isso que vai norteando o nosso tratamento para a gente chegar a um melhor resultado, né? Sim, porque Eu a gente até. também colhe toda aquela história da paciente, vê por tudo aquilo que ela passou, né, em questão de Uhum, cirurgias, de doenças já pré-existentes, né, algum procedimento, igual você falou, que é super comum, cicatrizes de cirurgias também, né, elas causarem muito. algum problema. E eu sei que a gente trabalha bastante em cima de cicatriz também, porque podem gerar muitos problemas, inclusive dores crônicas, né? Uhum. E especificamente no assoalho pélvico, existe técnica que você especificamente atua nessa musculatura? Sim, como eu falei, é um conjunto de terapia manual. Então, a gente vai tentar restabelecer tudo que é a função. Então, vai ter técnicas para melhorar a vascularização. Eu vou ver toda a parte de inervação, porque eu tenho que pensar no nervo esplênico pélvico, eu tenho que pensar no nervo pudendo, de S3, S4 ali. Então, aonde que sai aquela inervação parasimpática ou simpática? Como que tá aquela parte? Então, assim, Uhum, é muito complexo. Eu até tinha feito, eu ia falar, falei, eu vou falar, mas depois eu falei, acho que é melhor, porque eu ia falando e desenhando, né? Aí eu falei, acho que eu sim. vou deixar mais ou menos esquematizado para vocês entenderem como é um raciocínio de um osteopata. Uhum, Então, por exemplo, assim, se eu encontro uma disfunção do útero nesse meu paciente, então eu tenho que ver tudo, né? Como eu falei, a parte estrutural. Aí eu vou ver, tipo, como que tá a parte de inervação. Então eu coloquei ali, ó, o nervo esplênico pélvico que inerva o útero. Eu vou ver a parte ortossimpática, desde L1, L5, L4 ali. Então eu penso também em diafragma pelos pilares, então eu faço relação da anatomia. Aí, quando a gente pensa também em todos os ligamentos envolvidos, ligamento redondo, ligamento largo do útero, como que está essa tensão. É importante também a gente saber como que é o posicionamento. A primeira coisa, o paciente sentiu dor, vai procurar um ginecologista, né, para investigar. E depois disso, vai entrar com a parte da fisioterapia pélvica, né, e com a uhum, abordagem da osteopatia. Então, a gente tem que ver, esse útero é antivertido, é retrovertido, né? Tipo, o útero retrovertido, a gente sabe que tem um espaço do saco de Douglas ali, e ele acaba encostando no reto do intestino e acaba o paciente tendo aquela característica no período menstrual, o intestino soltar. uhum, Aí, às vezes, pelo posicionamento do útero retrovertido, a paciente sente dor no ato sexual. uhum, E aí a gente consegue, não que eu vou posicionar, né? Tem técnicas internas e externas, mas eu vou tirar as aderências ali. Eu tenho útero retrovertido. Eu uhum. sentia bastante desconforto, mas eu procurei um amigo osteopata e ele cuidou, então eu tirei muitas tensões ali. Eu tinha muita cólica, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, porque cólica não é normal ter. A gente pode ter um Uhum. desconforto, mas não é Um normal. pequeno Então, desconforto, né? Uhum, então aí você tem que saber o porquê desse fluxo.
e tem que fazer toda a relação do eixo hipotálamo-hipófise. Então, às vezes, uma paciente sofreu uma queda, né? Teve uma alteração do posicionamento, que a gente sabe por conta desse eixo da hipófise, do hipotálamo-hipófise, tem a célula turca ali na esfenoide, enfim, é bem complexo, mas uma alteração do crânio altera e aí diminui a vascularização, né, do tecido e acaba diminuindo a parte neuroendócrina, né? Sim. E aí muitas Você vezes falou. Pode falar. Pode falar, pode terminar, Karen. Depois eu pergunto. Muitas vezes a mulher, por exemplo, assim, infertilidade é diferente de ser estéril, né? Muitas mulheres falam da infertilidade. Eu não atuo muito nisso, mas tem umas osteopatas que trabalham muito com essa parte. Mas geralmente a gente tem essa abordagem, tipo, de melhorar toda a parte craniana, para melhorar toda a vascularização, toda a parte neuroendócrina, né? E melhorar toda a mobilidade, deixar de melhor maneira possível para que aquele corpo se prepare para isso, né? De diminuir o estresse. Sim, todo um complexo de coisas, né? E você comentou do útero retrovertido, e a gente sabe que algumas pacientes têm bastante desconforto, porque pressiona ali o reto, né? Inclusive podem ter a constipação também. Constipação é algo muito comum nas mulheres, né? Eu queria saber se você já atendeu alguém com constipação e se você já teve muitas, né? E já teve um bom resultado, como que foi? Sim, é muito engraçado porque às vezes a paciente acha que é normal ir 3 vezes por semana no banheiro, enfim. E aí, quando a gente vai fazendo as manobras, porque a gente tem que pensar que às vezes a aderência não está vinculada à parte do útero, tem que ver todas as vísceras que estão ali ao redor. Então, quando a gente trabalha, faz as manobras do intestino, a paciente fala, meu Deus, eu cheguei em casa, eu fui no banheiro, e ela fica encantada. Mas a gente sempre fala, olha, tem a parte mecânica, mas tem a parte funcional, melhora a sua alimentação, faça exercício físico para melhorar a mobilidade, porque a víscera tem o próprio movimento que ela faz, né? Pelo sistema nervoso autônomo lá. Então, assim, mas quando a gente sabe, quando a gente respira, faz o movimento, todos os órgãos movimentam lá. Então, por exemplo, na inspiração, o útero faz a antiversão, né? E os ovários fazem a rotação. Então, é esse movimento que eles fazem. Então, só no simples ato de respirar, eu estou ajudando a mobilizar minhas vísceras. E hoje os pacientes chegam aqui, a respiração deles é totalmente assim, o nível de estresse, respiram aqui, eu falo, só no vamos peito, melhorar. não usa diafragma. E aí você tem que melhorar toda essa parte respiratória. Para depois. Sim. É um passo a passo, né, Karen? É um passo a passo. Então, para você ver que tem que fazer uma visão como um todo, né? Sim. Libera o diafragma, exatamente. Libera a parte ortossimpática, como que tá ali na lombar, façam as manipulações, os thrush, enfim, e várias técnicas. Como você está falando da complexidade da técnica, e a questão da avaliação, né? Quando você recebe um paciente, quanto tempo demora uma avaliação de osteopatia? Desde a anamnese e tudo? Então, com o passar do tempo, você acaba sendo mais rápida, né? Antes eu demorava 2 horas um paciente de avaliação da osteopatia. Até eu tenho uma fama de ser meia lerda aqui, porque eu sou, pode ver até por conta da live. Às vezes eu quero explicar muito e tem que ser mais objetiva. Mas aí você vai começando, o corpo vai te direcionando e você vai fazendo as perguntas certas e ali já vai direcionar onde está. Então você vai fazer os testes específicos, mas lembrando que assim, o ser humano é imprevisível. Às vezes o corpo dele fala algo, aí quando você vê é uma coisa totalmente diferente. Ou um paciente que você fala assim, tem um histórico de trauma, isso acontece muito.
Tem um histórico de trauma? Não, não tenho. Aí, a primeira sessão, tal, você vai fazendo. Aí depois você vai fazer uma terapia craniana, você encontra uma disfunção, né, que a gente chama de SEV, lateral strain, assim, falando, eu lembrei que quando eu era criança eu bati a cabeça, ou Uhum. tive um chicote cervical, deram uma batidinha simples no carro. E isso aí começa a mudar a sua linha de raciocínio com relação ao tratamento do paciente. Mas a avaliação é de suma importância em qualquer área, mas na Uhum. osteo a avaliação é riquíssima, assim. E a gente vai perguntando para o paciente me mostrar as características para eu saber qual é o tecido que está sendo afetado. Uma diferença de uma dor ligamentar, uma diferença de uma dor de origem neural, de uma dor de origem visceral, enfim, aí a gente vai começando a direcionar. E tudo isso, você tem testes específicos onde você consegue detectar qual é a origem, né? Igual você está Uhum. falando, a origem ela é visceral, ela vai ser de inervação, e tudo isso são testes, né? Que você Sim, vai a gente usa testando os durante a testes. avaliação. A gente Pode usa os falar. testes ortopédicos, os testes clássicos, né? Os testes de Uhum, mobilidade e aí, fora esses daí que a gente tem, esses testes, é de suma importância a gente fazer a ausculta do corpo do paciente, né? Porque uhum. às vezes o teste dá um falso positivo, então é sempre bom ter mais linhas de testes, né? Que a gente fala assim, tirar a prova dos três. Às vezes você vai Entendi. ver, tem um ilíaco anterior, tem um sacro em TDD, que a gente fala uma torção de sacro, que está tensionando o ligamento largo do útero e está fazendo com que Uhum. esse útero fique num posicionamento que gera tensão ali ligamentar. Sim, entendi. Então, realmente é uma avaliação grande, né? Que você falou É, que avaliava em 2 horas, também no início a gente quer fazer tudo com mais calma, né? Mas hoje você faz uma avaliação em 1 hora, mais ou menos, ou 1 hora e meia, depende, Não, né? geralmente assim, eu até explico o paciente, porque se ele vir na sua sessão e você só avaliar, ele vai falar, meu Deus, o que é essa osteopatia, né? Então, assim, eu avalio em 40 minutos, pego as principais informações, tento ser mais rápida, mas é constante, porque eu falo, uma avaliação bem feita, você vai ser mais assertiva, você não vai tirar para todo lado. Então, Uhum, através da avaliação, vai minutear qual é o melhor tratamento para esse paciente. Aí a gente vai usar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, eu tenho as ferramentas da osteopatia, então eu vou usar as técnicas. sim. Uhum, Aí, por exemplo, a minha sócia tem as ferramentas do RPG, da somato e da acupuntura, então ela vai usar as ferramentas para abordagem. Aí eu gosto de mostrar um pouco para o paciente, né? Então, às vezes eu vou dar uma manipulada, fazer uma musculoenergia, para que ele também sinta, não é mágica, mas o corpo dele já começa a sentir que eu vou trabalhar ali para equilibrar aquele corpo. E assim, é entendi. fantástico, porque tem paciente que fala, meu Deus, você fez mágica, tirou com a mão, né? Uhum, É que maravilhoso. bacana. Sim, com certeza. Pelo que você está falando, realmente é bem interessante. É, eu vou abrir para perguntas para o pessoal. Tem já uma pergunta aqui, ó, se você já teve algum paciente com lupus. Não, eu nunca atendi nenhuma paciente com lúpus, assim, que eu me lembre, não. Teve Mas comentário qualquer aqui também. Pode falar. eu vou falar uma coisa para vocês, assim, caso vocês tenham dúvidas, assim, nem tudo eu sei, mas o que eu souber eu vou passar para vocês e vou fazer questão de procurar. Então, manda no direct, né? O meu Instagram é doutora Karen Espada. E Vou podem escrever mandar aqui as para perguntas. eles. Talvez eu não vou conseguir responder todas, porque eu também não terminei de falar aqui, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho como é a visão da osteopatia, né? Eu acho que deu para Essa entender bastante, Karen, porque você explicou bastante coisas, deu para pegar
bastante. Tem outra pergunta aqui, ó. Gestação Hum. pode mudar o posicionamento do útero? Quem perguntou? Érica. Sim, quando a gente trabalha com essa parte, né? Algumas pessoas, como eu falei, algumas acabam tendo mais afinidades e acabam mergulhando mais nesse universo. Mas a osteopatia, independente, a visão dela sempre vai ser a mesma. Mas tudo que gera tensão, né? Imagine assim, uma gestação. Por aderência de cicatriz, são 7 camadas ali. Pela posição, né? Tipo, na faculdade a gente fala contra, nutação, quem é físio aí. Mas na osteo, as disfunções do sacro são inúmeras. Assim. Tem torção do sacro, que a gente chama TE, TDE, um sacro em flexão, outro em extensão. Então, a gente vai... toda essa abordagem, qualquer da gestação, um trauma sentado, enfim, Pode ter pode sim, alteração, né? pode ter alteração, e tanto Uhum. que a gente sempre recomenda que a pessoa faça um trabalho, se tiver dor, claro, se tiver algum desconforto, que faça um trabalho para melhorar essa mobilidade aí, toda essa função. Uhum. Karen, então o seu Instagram, ó, para o pessoal saber, eu escrevi aí, mas ó, é @Karen, com N no final, espada, S mudo, né? Sigam ela lá. E se vocês tiverem dúvida, mandem inbox para ela. Podem mandar inbox para mim também, quem tiver alguma pergunta sobre o meu trabalho com relação à fisioterapia pélvica. Podem mandar perguntas lá que a gente responde. Inclusive, uma coisa legal seria a sugestão de temas, né, para próximas lives. Porque, olha, foi um show essa live aqui. A Que Karen deu uma aula aqui bom! pra gente, né? Foi ótimo. E com certeza eu vou convidar mais vezes, viu, Karen? Para Ah, você obrigada, Ré. trazer uns temas aí legais para a gente discutir juntas. Para finalizar, porque a gente já está um tempão aqui, ó. Daqui a pouco eles cortam, né? A gente tem alguns minutos. Eu queria só que você falasse sobre o vaginismo, porque é uma questão de disfunção sexual feminina, né? Lá do assoalho pélvico, aonde o músculo ele faz contrações involuntárias na hora da penetração. Ou seja, são mulheres Sim. que não conseguem a penetração. Você já atendeu alguém com vaginismo? Como que foi? Dá resultados? Com a Sim. osteopatia, né? Claro. É, por exemplo, essa paciente que veio hoje, né? Ela tratou com o pessoal da pélvica, ela tinha vaginismo. Então, assim, para quem não conhece, é uma dor do ato sexual, às vezes até mesmo a pessoa não deixa nem ser avaliada, porque sente muita dor. E isso, existe uma abordagem, né, que quem trabalha com essa parte psicossomático aí, tem uma questão somática, às vezes as pessoas acham que é por uma questão da mulher não querer relação e não é isso. E a causa pode ser por uma infecção, né, recorrente ou não, né? Então, assim, como que a gente pensa nisso? Eu vou pensar sempre assim, nervo pudendo, né? A minha cabeça vai raciocinar assim, quem inerva aquelas estruturas? Aonde que sai a vascularização, né? Então, vamos pensar nesse esquema aqui. Então, eu vou trabalhar em técnicas arteriais, eu vou trabalhar em técnicas de mobilidade, porque se eu trabalho as técnicas de terapia manual, aumentar o fluxo de sangue para aquele tecido, você diminui, né, os pontos de tensão ali naquele períneo. E a parte de inervação no nervo pudendo, C2, C3, então vou ver como que tá esse sacro dela. Enfim, vou ver como que tá a parte de crânio, a tensão dura mater. Então, a abordagem é sempre a mesma, né? Tipo, porque não tem Uhum. uma questão, tem vaginismo, é isso, tem que tratar isso. Não. Muitas vezes a paciente teve um trauma, né?
ou não, né? Então, assim, teve um Uhum. trauma de um estupro, e teve um trauma, perder um bebê, e isso gera algumas tensões, assim. Enfim, é muito Uhum. complexo, né? É super Mas, complexo. E você já teve bons resultados, então. Mas aí, só a última dúvida. A osteopatia no vaginismo, ela precisa estar com uma equipe multidisciplinar, do mesmo jeito. Ou, sim, por exemplo, precisa da fisiopélvica, porque na fisiopélvica a gente atua com liberação de ponto gatilho, com massagens uhum, perineais, com dilatadores. Isso tem mostrado bons resultados. Mas aí sim. ela continua fazendo a fisiopélvica, mas também a osteopatia. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse conjunto. Sim, eu acho que assim, a gente sempre tem que ver como o paciente está respondendo. Por Uhum, exemplo, assim, tem horas que eu sei que a osteopatia não vai responder ali, que eu usei todas as minhas ferramentas. Então, eu vou direcionar ela para outro profissional, para um psicólogo, uhum, para um nutricionista. No caso do vaginismo, né? Eu geralmente eles não me procuram por isso. Eles vão para a fisiopélvica. E aí depois eles acabam procurando outras abordagens, porque através uhum, disso vai começar a sentir muita dor e vai começar as contrações, aí o paciente começa a sentir dor na lombar e dor interna no joelho. uhum, Então, porque a gente sempre tem que pensar assim, uma estrutura que ela não está tendo o seu movimento, a sua função direito, isso vai gerar repercussões, tensões. Tensões de uhum, ligamento, tensões ali da mobilidade, tensões em vísceras próximas da região. Então, consequentemente, o paciente ele não vai ser só essa causa, né? Vai ter uhum. outras. Então, aí que entra a equipe multidisciplinar. Certo, muito bem. Karen, foi ótima essa live. Olha, deu uma super aula, como eu já tinha falado. Adorei. Com certeza o pessoal também gostou muito. Que Quero te bom. agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite e que venham mais lives que a gente possa comentar, conversar muito mais sobre esses assuntos aí dentro desse universo do feminino mesmo, né? Pessoal, vai ter mais lives, né? A semana que vem eu vou estar falando com o fisioterapeuta que atua na sexualidade, assim como eu, na dor da relação. Vai ser muito bacana aqui nesse canal, Pelvifit. E vocês sigam lá a Karen, né? @Karen Espada, mandem perguntas, né? Enfim, indica o trabalho dela, que é uma excelente profissional, né? E é isso, Obrigada. gente. Antes que o vídeo corte a gente aqui, vou dar o Obrigada a tchau, todo mundo né? aí. Muito Um obrigada beijo. pela participação, por estarem aqui Obrigada mesmo, de conosco. coração. Um beijo, boa noite para Você vai todos. gravar, né? Você vai deixar Vou gravar, gravada. vou deixar Tá gravado para bom. quem não conseguiu ver, pode ver lá no meu Instagram, tá bom? Tá Então, um bom, beijo, então. Karen. Um Um beijo. beijo, Fica com pessoal. Deus. Boa noite, fiquem Beijo. com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, até. Tchau.